Antes de o primeiro tiro ecoar em 1939, o mundo já borbulhava em ressentimentos e ambições sombrias. Foi na Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, que Adolf Hitler encontrou o terreno fértil para erguer seu império de terror. Nesta série especial, vamos desvendar cada etapa dessa escalada, das feridas mal cicatrizadas do pós-Primeira Guerra às multidões enfeitiçadas pela retórica nazista. Você verá como o caos foi gestado e por que o surgimento de Hitler não foi apenas possível, mas quase inevitável. Fique até o final para descobrir o ponto de virada secreto que tornou tudo isso realidade. Um detalhe tão chocante que muda completamente nossa compreensão do início da Segunda Guerra Mundial. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O cenário da Alemanha do século XIX. No final do século XIX, a Alemanha emergia como uma das nações mais poderosas, desenvolvidas e influentes de toda a Europa. Após séculos de fragmentação política entre diversos principados, ducados e reinos germânicos, a unificação do país sob a liderança da Prússia, orquestrada com habilidade pelo chanceler Otto von Bismarck, representou um dos processos mais transformadores da história europeia moderna. Esse processo culminou na vitória decisiva sobre a França na Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, um conflito que não apenas humilhou o tradicional inimigo francês, mas também serviu como catalisador para a proclamação do Império Alemão em janeiro de 1871, no lendário Salão dos Espelhos, em Versalhes. A criação do Segundo Reich, como passou a ser chamado, simbolizou não apenas a consolidação territorial da Alemanha, mas a ascensão de uma nova potência continental. O país, recém-unificado, rapidamente se transformou em um centro industrial de primeira grandeza, com um impressionante crescimento econômico alimentado por uma abundância de recursos naturais, uma população crescente e um sistema educacional altamente eficiente, voltado para a formação técnica e científica. A Revolução Industrial Alemã, intensificada após 1871, impulsionou setores como siderurgia, química, engenharia pesada e produção bélica, consolidando a Alemanha como uma potência industrial, rivalizando com o Reino Unido e superando a maioria das nações europeias em ritmo de crescimento. Sob a liderança de Bismarck, o novo império também estabeleceu uma estrutura política centralizada e autoritária. Embora a Constituição de 1871 previsse um parlamento, o Reichstag, eleito por sufrágio universal masculino, o verdadeiro poder residia no chanceler, nomeado pelo imperador, Kaiser, e no Bundesrat, o Conselho Federal dominado pelos estados mais conservadores, especialmente a Prússia. O imperador, membro da poderosa dinastia Hohenzollern, detinha a autoridade suprema sobre as forças armadas, a política externa e a nomeação do governo. Essa configuração conferia à Alemanha um verniz constitucional, mas o sistema político era, na prática, dominado por uma elite aristocrática, militar e conservadora, que reprimia movimentos liberais e socialistas. A sociedade alemã do período vivia uma transformação profunda. O país passou a experimentar um processo de urbanização acelerado, com milhões de pessoas migrando do campo para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Cidades como Berlim, Hamburgo, Munique e Essen se expandiram rapidamente, abrigando fábricas, centros bancários e uma nova classe trabalhadora urbana. Paralelamente, surgia também uma poderosa burguesia industrial, cada vez mais influente na economia, mas ainda subordinada politicamente aos interesses dos grandes proprietários de terras e militares prussianos. A unificação e o crescimento impressionante da Alemanha também alteraram profundamente o equilíbrio de poder na Europa. As potências tradicionais, especialmente a França e o Reino Unido, passaram a observar com crescente inquietação a ascensão alemã. A derrota francesa em 1871, que resultou na perda das regiões da Alsácia e Lorena, deixou cicatrizes profundas na sociedade francesa e gerou um desejo de revanche que persistiria por décadas. Já o Reino Unido, líder absoluto da Revolução Industrial e detentor do maior império colonial da época, passou a enxergar a Alemanha como um rival estratégico e econômico.
principalmente após os avanços germânicos em setores como a indústria naval, a engenharia mecânica e a produção de armamentos. Além disso, a busca alemã por reconhecimento internacional e projeção global levou ao surgimento de uma nova orientação na política externa, a Weltpolitik, ou política mundial. Abandonando a postura diplomática cautelosa que Bismarck havia adotado após a unificação, voltada à manutenção do status quo europeu e ao isolamento da França, os sucessores do chanceler, especialmente sob o governo do imperador Guilherme II, Wilhelm II, adotaram uma postura mais agressiva e expansionista. A Weltpolitik buscava transformar a Alemanha em uma potência global, com presença militar nos oceanos, influência diplomática em várias regiões do mundo e uma rede de colônias capaz de rivalizar com os impérios britânico e francês. Contudo, a Alemanha havia chegado tarde à corrida imperialista. Enquanto britânicos e franceses já haviam estabelecido vastos impérios coloniais ao longo dos séculos XVIII e XIX, os alemães encontraram as principais regiões estratégicas, como a África Ocidental, o sul da Ásia e partes do Pacífico, já ocupadas ou reivindicadas por outras potências. Ainda assim, o Império Alemão conseguiu estabelecer algumas colônias, principalmente na África, como Togo, Camarões, Sudoeste, Africano-Alemão e África Oriental Alemã, e no Pacífico, como as Ilhas Marshall e as Carolinas, mas essas possessões eram modestas em comparação com os vastos territórios britânicos e franceses. Essa limitação territorial alimentava um ressentimento crescente entre as elites e setores nacionalistas alemães, que defendiam o direito do país a uma posição imperial condizente com sua força econômica e militar. A ideia de que a Alemanha havia sido privada de seu lugar ao sol, Platz an der Sonne, expressão popularizada pelo chanceler Bernhard von Bülow, tornou-se um slogan nacionalista poderoso. Esse sentimento se somava a um ideário expansionista que começava a ganhar força no seio da sociedade, fundado na crença de que os alemães eram portadores de uma missão civilizatória e de uma superioridade cultural que justificaria a dominação de outros povos. Paralelamente, a Alemanha intensificava seu investimento no setor militar, especialmente na marinha de guerra, Kriegsmarine, com o objetivo de desafiar a supremacia naval britânica. O programa naval iniciado por Guilherme II, inspirado no modelo da Royal Navy, desencadeou uma corrida armamentista que contribuiu para o aumento das tensões entre as potências europeias. A Grã-Bretanha, sentindo-se ameaçada por essa expansão, respondeu com novos investimentos em sua marinha, inaugurando navios cada vez mais potentes, como os temidos Dreadnoughts. Essa escalada de rivalidades não se limitava às questões coloniais ou militares, mas envolvia também uma complexa rede de alianças e contra-alianças que polarizava o continente europeu. A Alemanha, após romper com a tradicional aliança com a Rússia, aproximou-se do Império Austro-Húngaro, formando a chamada Tríplice Aliança, que incluía também a Itália. Em resposta, França e Rússia fortaleceram seus laços e, posteriormente, o Reino Unido se uniria a elas na chamada Tríplice Entente. O equilíbrio de poder europeu passou a ser cada vez mais instável, com alianças rígidas, desconfianças mútuas e preparações crescentes para um possível confronto generalizado. Além disso, o nacionalismo exacerbado dentro da própria Alemanha se tornava um fator de instabilidade interna e externa. O sistema educacional e a imprensa alimentavam um orgulho nacional quase messiânico, no qual o povo alemão era retratado como destinado à liderança do mundo. Esse nacionalismo muitas vezes se misturava a discursos racistas, antissemitas e militaristas, que ganhavam eco em sociedades marcadas por rápidas mudanças sociais e econômicas. Movimentos nacionalistas e pan-germanistas propunham a expansão da influência alemã sobre territórios habitados por populações de língua e cultura germânica, como na Alsácia-Lorena, nos Sudetos e em partes do Império Austro-Húngaro. Assim, ao final do século XIX e início do século XX, a Alemanha encontrava-se em uma posição ambígua. Era, ao mesmo tempo, uma potência em ascensão, com impressionante capacidade produtiva, tecnológica e militar, mas também uma nação frustrada em suas ambições globais, cercada de rivais desconfiados e isolada diplomaticamente. O ressentimento de sua elite dirigente com relação à ordem internacional estabelecida, o desejo de maior projeção global,
e o crescente clima de tensão com outras potências foram criando um terreno fértil para o surgimento de um conflito de proporções catastróficas. Juventude de Hitler. Em meio aos eventos complexos e turbulentos que estavam moldando o destino da Europa no final do século XIX, uma figura que nasceria em uma pequena cidade da Áustria-Hungria, Braunau am Inn, acabaria por transformar de maneira drástica e duradoura os rumos da história mundial. Esse indivíduo era Adolf Hitler, nascido em 1889, em um ambiente familiar marcado por profundas contradições, que exerceriam influência direta na formação de sua personalidade, suas escolhas e sua visão de mundo. Desde cedo, sua vida foi moldada por um lar onde conviviam duas forças opostas. De um lado, a autoridade inflexível e opressiva do pai. Do outro, o afeto quase sagrado da mãe. Seu pai, Alois Hitler, era um funcionário da alfândega austro-húngara, conhecido por seu comportamento severo, inflexível e autoritário. Tinha um temperamento difícil, que se manifestava tanto em sua rigidez quanto em sua frieza emocional. Para o jovem Adolf, Alois representava uma figura de imposição constante, um símbolo de disciplina que exigia obediência absoluta. Já sua mãe, Clara Pölzl, era o completo oposto. Mulher delicada, de saúde frágil, ela era profundamente dedicada ao filho, a quem protegia e mimava com uma afeição intensa. Adolf mantinha com ela um vínculo afetivo profundo, quase idealizado, o que contrastava fortemente com sua relação conflituosa com o pai. Esse lar dividido entre o rigor paterno e a ternura materna tornou-se um terreno fértil para o desenvolvimento de traços contraditórios em sua personalidade: autoritarismo e sensibilidade, ressentimento e idealismo, submissão e desejo de controle. Durante seus primeiros anos, Hitler apresentou um comportamento instável, alternando entre momentos de introspecção e acessos de rebeldia silenciosa. Era uma criança sensível, solitária, que muitas vezes se refugiava no mundo dos sonhos, da imaginação e dos desenhos. No entanto, sua infância também foi marcada por perdas devastadoras. A morte de irmãos mais novos, ainda na infância, provocou traumas silenciosos, ampliando seu sentimento de isolamento e sua percepção da fragilidade da vida. Aos 13 anos, ele enfrentaria a morte do pai. Embora isso representasse o fim de uma presença autoritária que o oprimia, também o deixou emocionalmente desamparado e sem uma referência masculina estável. Esse vazio aumentaria ainda mais quando, em 1907, sua mãe faleceu após uma dura batalha contra o câncer. A perda de Clara atingiu Hitler profundamente. Ele ficou inconsolável, mergulhado em um luto que o acompanharia por muito tempo, talvez por toda a vida. Nesse mesmo ano, ainda sob o impacto da dor, Hitler partiu para Viena com o objetivo de realizar um sonho antigo: tornar-se um artista. A capital austríaca, na virada do século, era um centro vibrante de cultura, ciência e inovação, onde conviviam figuras como Gustav Mahler, Sigmund Freud e Arthur Schnitzler. Viena era uma cidade efervescente, marcada pela convivência de diferentes etnias, religiões e visões políticas. No entanto, para Hitler, essa pluralidade não foi uma fonte de inspiração, mas sim um terreno onde frustrações e ressentimentos passaram a se acumular. Ele tentou ser admitido na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado 2 vezes, sob a alegação de que não possuía talento suficiente para o desenho de figuras humanas, uma habilidade considerada essencial para a formação acadêmica em artes. Esse fracasso foi um golpe duro, pois destruía a esperança que ele havia depositado em sua carreira artística. Após as rejeições, sua vida em Viena tornou-se extremamente precária. Sem perspectivas, passou a viver em albergues para homens pobres, sobrevivendo com o pouco dinheiro da pensão deixada por sua mãe e vendendo aquarelas com paisagens urbanas e edifícios vienenses. A cidade que ele esperava que fosse o palco de sua ascensão artística revelou-se um lugar frio e indiferente, onde a miséria, o desemprego e o ressentimento social moldavam o cotidiano. Foi nesse ambiente que Hitler começou a entrar em contato com discursos políticos extremistas. Nos albergues, conviveu com homens marginalizados, desempregados, muitos deles também ressentidos com o fracasso e com o colapso de seus sonhos. Ali circulavam jornais e panfletos carregados de ideias nacionalistas, antissemitas e antissocialistas,
que exerciam forte influência sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante esse período, as ideias pan-germânicas, que pregavam a união de todos os povos de língua alemã sob um único Estado, começaram a ganhar espaço na mente de Hitler. Ele começou a enxergar a diversidade étnica do Império Austro-Húngaro como um obstáculo à verdadeira grandeza germânica. Ainda que convivesse com judeus em sua rotina, como médicos, comerciantes e até colegas de albergue, seu antissemitismo nesse momento não era ainda agressivo, mas os alicerces de sua futura visão distorcida do mundo estavam sendo lentamente moldados. A pobreza, o fracasso e o contato com ideologias radicais contribuíram para a construção de um pensamento cada vez mais ressentido, excludente e autoritário. Em 1913, tomado pela desilusão e pela busca por um novo começo, Hitler decidiu se mudar para Munique, na Alemanha. A mudança, embora aparentemente simples, teve um significado simbólico importante. Ao abandonar a Áustria-Hungria, ele também deixava para trás um império que considerava decadente, fraco e desorganizado. Um Estado multiétnico que, em sua visão, diluía a força do espírito germânico. A Alemanha, por outro lado, representava para ele uma nação com maior coesão, disciplina e espírito de grandeza. Munique, em especial, parecia incorporar esses valores. Era uma cidade com forte presença militarista, de tendências conservadoras e que começava a se tornar um centro de discussões políticas intensas. Naquele período, a Alemanha estava mergulhada em um clima de polarização social crescente. Ideologias nacionalistas, antimarxistas e autoritárias ganhavam espaço, especialmente em cidades como Munique. Hitler, imerso nesse novo cenário, se aproximou de círculos políticos onde se discutiam o destino da nação alemã e os caminhos para sua redenção. Ele começava a se ver como alguém com uma missão, alguém que poderia, eventualmente, ter um papel de liderança no que acreditava ser uma nova era para o povo alemão. Suas frustrações acumuladas foram se canalizando em uma visão de mundo cada vez mais rígida, binária e radical. Foi nesse contexto de instabilidade política, crises identitárias e tensões sociais que a Europa mergulharia em 1914 na Primeira Guerra Mundial, um conflito que mudaria para sempre os rumos do continente. Para Hitler, o início da guerra representou mais do que um evento histórico, foi uma virada em sua própria vida. A Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, ocorrido em Sarajevo no dia 28 de junho de 1914, foi o estopim de uma crise há muito latente no continente europeu. Embora o atentado tenha sido o gatilho imediato para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a verdade é que o cenário político europeu já vinha sendo minado por rivalidades imperialistas, disputas territoriais, alianças militares rígidas e um crescente nacionalismo exacerbado. O autor do ataque, Gavrilo Princip, era um jovem nacionalista bósnio de apenas 19 anos, membro de um grupo chamado Mão Negra, uma organização secreta com ligações com setores militares da Sérvia que defendia a unificação dos povos eslavos do sul sob a liderança sérvia, livres da dominação austro-húngara. A morte de Franz Ferdinand não foi vista apenas como um ataque a um membro da realeza, mas como uma afronta direta à integridade e à autoridade do Império Austro-Húngaro, uma monarquia multinacional que já enfrentava inúmeras tensões internas. O império era formado por diversos grupos étnicos: croatas, tchecos, eslovacos, eslovenos, húngaros, sérvios, romenos e outros, que lutavam por maior autonomia e representação. A figura de Franz Ferdinand, por mais que fosse impopular entre setores da elite imperial, simbolizava a continuidade da monarquia e um possível projeto de reforma que poderia descentralizar o poder. Sua morte agravou a percepção de que o império estava vulnerável tanto interna quanto externamente. Diante do atentado, a Áustria-Hungria viu-se diante de uma encruzilhada: responder com firmeza ou correr o risco de perder ainda mais controle sobre sua esfera de influência nos Balcãs. Com o apoio da Alemanha, que ofereceu um cheque em branco de apoio incondicional, o governo austro-húngaro enviou um ultimato à Sérvia com uma série de exigências extremamente rígidas. Embora a Sérvia aceitasse a maioria das condições impostas, recusou-se a ceder nas questões que envolviam sua soberania.
Esse impasse foi interpretado por Viena como pretexto suficiente para declarar guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914. A partir daí, o sistema de alianças arrastou rapidamente as demais potências europeias para o conflito. A Rússia, defensora tradicional dos povos eslavos e aliada da Sérvia, mobilizou suas tropas em resposta. A Alemanha, sentindo-se ameaçada pela mobilização russa, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto e 2 dias depois, à França. Em uma tentativa de alcançar uma vitória rápida, os alemães puseram em prática o Plano Schlieffen, que previa a invasão da França através da Bélgica neutra. Essa violação da neutralidade belga provocou a entrada do Reino Unido na guerra, completando o envolvimento das principais potências europeias. Em questão de dias, a Europa mergulhou em uma guerra total, cujas proporções e consequências ninguém poderia imaginar àquela altura. O que começara como uma crise local nos Balcãs rapidamente se transformou em um conflito mundial que duraria mais de 4 anos e deixaria cerca de 20 milhões de mortos entre civis e militares. Enquanto essas movimentações agitavam o continente, em Munique, um jovem pintor frustrado e nacionalista fervoroso acompanhava os acontecimentos com entusiasmo crescente. Adolf Hitler, nascido na Áustria-Hungria, mas profundamente identificado com a cultura e os valores alemães, via na guerra uma chance de se unir a algo maior, de se provar digno e de finalmente encontrar um propósito. Ainda que legalmente fosse cidadão austro-húngaro, ele desprezava a monarquia dos Habsburgo e desejava ardentemente servir à Alemanha. Sua tentativa foi bem-sucedida. Alistou-se como voluntário no exército da Baviera, sendo aceito graças à urgência das mobilizações militares. A experiência de Hitler durante a Primeira Guerra Mundial teve um efeito duradouro e transformador sobre sua mente e suas ideias. Servindo como mensageiro de infantaria na frente ocidental, ele vivenciou de forma intensa os horrores do conflito, o cotidiano nas trincheiras, os ataques de gás, os bombardeios incessantes, o medo constante da morte e a miséria dos campos de batalha. Apesar de sua função relativamente isolada do combate corpo a corpo, Hitler demonstrou coragem pessoal e dedicação, sendo condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe e, posteriormente, com a Cruz de Ferro de 1ª classe, um reconhecimento raro para soldados rasos que viria a ser exibido com orgulho ao longo de sua vida política. No entanto, mais do que pelas medalhas, Hitler foi marcado pela vivência coletiva e pela disciplina rígida do exército. A estrutura hierárquica, o senso de missão, a ideia de sacrifício pelo bem comum e a camaradagem entre os soldados moldaram sua visão do que seria uma sociedade ideal, unificada, obediente e disposta a lutar por um propósito superior. A guerra, para ele, não foi uma tragédia a ser evitada, mas uma experiência formativa, quase mística, que deveria servir como modelo para a reconstrução da nação alemã. À medida que os anos de guerra se estendiam, a situação do Império Alemão tornava-se cada vez mais crítica. A vitória contra a Rússia em 1918, com o Tratado de Brest-Litovsk, parecia oferecer algum alívio, mas a frente ocidental continuava sangrando recursos e vidas. O bloqueio naval imposto pela Inglaterra causava escassez de alimentos e medicamentos, agravando o sofrimento da população civil. O moral das tropas estava cada vez mais baixo e os motins se tornavam frequentes. Internamente, o Império enfrentava crescentes pressões sociais e políticas. A insatisfação com a guerra crescia e o governo do Kaiser Wilhelm II perdia legitimidade. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 representou um ponto de inflexão. A capacidade industrial, os recursos financeiros e o envio constante de tropas americanas desequilibraram o conflito em favor dos aliados. Apesar da resistência alemã, ficou claro que uma vitória era impossível. Em meio ao colapso das frentes de batalha e à eclosão de protestos e revoltas internas, como a Revolução de Novembro de 1918, o comando militar pressionou o novo governo civil a buscar um cessar-fogo. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício em Compiègne, pondo fim à guerra. Adolf Hitler, ferido temporariamente por gás mostarda semanas antes, estava internado em um hospital militar em Pacewalk quando recebeu a notícia da rendição. O impacto foi devastador. Ele não apenas sentiu-se traído, mas passou a nutrir a ideia de que a Alemanha não fora derrotada no campo de batalha.
mas sim sabotada internamente por comunistas, liberais e judeus. Uma narrativa conspiratória que mais tarde formaria a base de seu discurso político. O fim da Primeira Guerra Mundial não trouxe a paz esperada. Ao contrário, abriu caminho para uma nova fase de instabilidade e ressentimento. Está gostando do vídeo? Então aproveite para comentar. Quero mais histórias. Assim, além de sabermos que esse conteúdo faz sentido para você e te agrada, ainda conseguimos levar essas histórias a mais pessoas. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão e deixe seu like. Isso fortalece muito o nosso trabalho por aqui. Tudo certo por aí? Então, vamos continuar com a história. O Tratado de Versalhes e o pós-guerra. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, no Palácio de Versalhes, na França, estabeleceu duras condições para a Alemanha, criando um sentimento generalizado de descontentamento, revolta e humilhação entre a população alemã. O tratado foi imposto pelos países vitoriosos, sobretudo França, Reino Unido e Estados Unidos, e representou não apenas o encerramento formal do conflito, mas também uma tentativa de redefinir a ordem geopolítica da Europa. Para muitos alemães, no entanto, ele simbolizava a rendição forçada e a punição de uma nação que, embora derrotada, ainda se via como orgulhosa e digna. Um dos elementos mais controversos do tratado foi a chamada Cláusula de Culpa de Guerra, a Cláusula 231. Segundo ela, a Alemanha e seus aliados deveriam aceitar a responsabilidade total por todas as perdas e danos causados pela guerra. Essa afirmação legal fundamentava as exigências de reparações, mas foi amplamente vista pelos alemães como uma distorção injusta dos fatos. A Primeira Guerra Mundial não foi iniciada exclusivamente pela Alemanha, mas sim por um conjunto complexo de alianças, rivalidades imperiais, nacionalismos exacerbados e decisões políticas precipitadas. No entanto, ao ser apontada como única culpada, a Alemanha viu-se desmoralizada diante do mundo e mergulhada em uma profunda crise de identidade nacional. Além das responsabilidades morais, o tratado impôs pesadas condições territoriais. A Alemanha perdeu cerca de 13% de seu território e 10% de sua população. A região da Alsácia-Lorena foi devolvida à França. Eupen-Malmedy foi cedida à Bélgica. O norte de Schleswig passou para a Dinamarca após um plebiscito. E o importante corredor polonês, uma faixa de terra que ligava a Polônia ao Mar Báltico, foi retirado da Alemanha, separando a Prússia Oriental do restante do país. A cidade de Danzig foi transformada em uma cidade livre, administrada pela Liga das Nações. Essas perdas afetaram diretamente a economia e a moral do povo, especialmente porque muitas dessas regiões eram ricas em recursos naturais, como carvão e ferro. A redução das forças armadas alemãs também foi uma das medidas mais duras do tratado. O exército foi limitado a apenas 100.000 homens, proibido de possuir artilharia pesada, tanques, submarinos e força aérea. A marinha foi drasticamente reduzida e a produção de armamentos ficou sob rígida fiscalização internacional. Para uma nação que havia desenvolvido um dos exércitos mais poderosos da Europa, essa desmilitarização era vista como um ato de submissão. Além disso, a ocupação militar do território da Renânia pelos aliados representava, para muitos, uma violação direta da soberania nacional e uma constante lembrança da derrota. No campo econômico, o tratado foi igualmente devastador. A Alemanha foi obrigada a pagar pesadas reparações de guerra aos países vencedores, valores que ultrapassavam os 130 bilhões de marcos ouro, uma quantia astronômica para a época. Sem recursos suficientes e com uma economia já fragilizada, o governo alemão recorreu à emissão desenfreada de moeda para honrar os compromissos, o que desencadeou uma hiperinflação sem precedentes. Entre 1921 e 1923, o valor do marco alemão despencou, chegando ao ponto de um pão custar bilhões de marcos. Famílias inteiras perderam suas economias da noite para o dia, e cenas de pessoas carregando cestos de dinheiro para comprar produtos básicos tornaram-se comuns. A população passou a associar a crise econômica diretamente ao Tratado de Versalhes, reforçando a ideia de que o país estava sendo punido de forma cruel e desproporcional.
Além da devastação econômica, o tratado afetou profundamente o panorama político interno. A promessa de uma paz justa, feita por Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, com base em seus 14 pontos, que pregavam o direito à autodeterminação dos povos e o fim de punições severas, não se concretizou. Na prática, a Alemanha foi excluída das negociações de paz e forçada a aceitar termos que não havia ajudado a formular. O tratado foi assinado pelos representantes da nova República de Weimar, o que gerou a percepção, entre muitos setores da população, de que o novo regime democrático nascera manchado por fraqueza e submissão. Esse sentimento de humilhação e traição alimentou o surgimento de movimentos radicais que pregavam a rejeição à República de Weimar, a necessidade de restaurar a força nacional e o combate aos supostos inimigos internos. Entre essas narrativas, ganhou força a chamada Teoria da Punhalada nas Costas, Dolchstoßlegende, segundo a qual o exército alemão não fora derrotado no campo de batalha, mas sabotado por políticos civis, comunistas, sindicalistas e judeus que teriam conspirado para forçar a rendição. Embora sem base factual, essa teoria se espalhou com rapidez e encontrou terreno fértil no ressentimento popular. Adolf Hitler, como muitos outros veteranos da guerra, sentiu-se profundamente traído. Para ele, a derrota não era apenas militar, mas existencial. Acreditava que o espírito alemão fora envenenado pela decadência moral da democracia, pela corrupção liberal e pela influência de grupos considerados subversivos. Com base nessa visão distorcida, Hitler construiu sua ideologia autoritária, racista e revanchista. A teoria da punhalada nas costas tornou-se um dos pilares da retórica nazista, servindo de justificativa para a repressão a opositores políticos e a perseguição sistemática aos judeus. O período pós-guerra na Alemanha foi um dos mais conturbados da história moderna. Após a Revolução Alemã de 1918-1919, a monarquia foi abolida e proclamou-se a República de Weimar, uma democracia parlamentar baseada em uma nova Constituição. No entanto, desde o início, o novo regime enfrentou dificuldades imensas. Grupos de extrema esquerda, como os espartaquistas, tentaram instaurar uma revolução comunista, sendo violentamente reprimidos. Ao mesmo tempo, a extrema-direita organizava golpes, como o Putsch de Kapp, e conspirava pela restauração do antigo regime imperial ou pela criação de um governo autoritário. A hiperinflação de 1923, aliada ao desemprego em massa e à pobreza generalizada, destruiu a confiança na capacidade do novo governo de proteger os interesses do povo. Em meio a essa instabilidade, foi implementado o Plano Dawes, uma iniciativa coordenada principalmente pelos Estados Unidos, que reestruturou o pagamento das reparações e concedeu empréstimos à Alemanha. Essa medida trouxe certo alívio temporário e promoveu uma breve recuperação econômica durante a chamada Era de Ouro de Weimar, 1924-1929. Mas os problemas estruturais do país persistiam. A dependência de capitais estrangeiros deixava a Alemanha vulnerável e a confiança nas instituições democráticas seguia abalada. Foi nesse contexto de crise profunda, econômica, política e social, que Hitler encontrou sua oportunidade. Em 1919, enquanto ainda servia como informante do exército, foi enviado para observar um pequeno grupo de extrema-direita, o Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP. Inicialmente obscuro, o partido defendia um discurso nacionalista, anticomunista e antissemita, que ressoava com as ideias que Hitler já alimentava. Impressionado com o conteúdo do partido e desejando intervir ativamente, ele se filiou ao grupo e rapidamente assumiu o papel de liderança graças à sua oratória carismática e capacidade de mobilização. Nos anos seguintes, Hitler transformaria esse pequeno movimento no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, um partido que logo deixaria de ser marginal para se tornar uma força política nacional. Mas afinal, o que era esse partido? Como ele surgiu, como funcionava, quais eram suas ideias e por que se tornou tão influente? Vamos agora explorar a história do Partido dos Trabalhadores Alemães, que daria origem ao regime mais sombrio do século XX e reescreveria o destino da Alemanha e do mundo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP,
fundado em 1919 por Anton Drexler em Munique, surgiu em um contexto marcado por uma profunda instabilidade política e social no pós-guerra. Como abordamos anteriormente, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial havia deixado o país em ruínas, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. O Tratado de Versalhes, que impôs pesadas reparações e humilhações, exacerbava o ressentimento e a frustração generalizada. Nesse cenário de desespero, muitas correntes de pensamento extremista começaram a ganhar força, e o NSDAP, com sua ideologia radical, encontrou terreno fértil para crescer. O partido, inicialmente formado por um pequeno grupo de seguidores de Drexler, tinha uma visão de futuro pautada por um nacionalismo exacerbado, racismo e antissemitismo. A base ideológica do NSDAP estava enraizada em um profundo desprezo pelos judeus, a quem consideravam responsáveis pela decadência moral e econômica da Alemanha. Além disso, o partido adotava elementos místicos e esotéricos, provenientes de grupos como a Sociedade Thule, que viam na Alemanha uma nação com um destino divino a cumprir. Essas crenças distorcidas se entrelaçavam com uma visão de superioridade racial ariana, defendendo que a pureza da raça alemã deveria ser preservada a todo custo, eliminando ou excluindo todos os que eram considerados inferiores, principalmente os judeus. Adolf Hitler, que inicialmente se aproximou do NSDAP como um simples observador, rapidamente se destacou entre os membros devido ao seu talento extraordinário para a oratória e a sua capacidade de envolver as massas. Sua habilidade de se comunicar de maneira eficaz com os alemães desiludidos e frustrados foi um dos principais fatores para sua ascensão dentro do partido. Hitler, que compartilhava as mesmas crenças racistas e antissemitas do movimento, começou a adotar uma retórica ainda mais agressiva, alimentada pela ideia de uma conspiração judaica interna. Segundo ele, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial não havia sido provocada pela força militar dos aliados, mas por uma traição interna, uma punhalada nas costas, dada pelos judeus e outros grupos considerados inimigos do povo alemão. Essa narrativa de traição interna, que negava a verdadeira complexidade da guerra e das alianças políticas da época, tornou-se um pilar essencial da ideologia nazista. Hitler usou essa teoria como justificativa para um novo caminho para a Alemanha, baseado na eliminação dos inimigos internos e na restauração do poder nacional. Suas ideias, embora fundamentadas em uma visão distorcida da realidade, encontraram um grande apoio entre os alemães, que estavam à procura de um líder que lhes oferecesse uma saída para a humilhação imposta por Versalhes. Com o tempo, Hitler se aprofundou em suas crenças e passou a ser influenciado por filósofos e pensadores como Adolf Lanz, que advogavam por uma versão radical do darwinismo social. Esse tipo de teoria pseudocientífica, que promovia a superioridade da raça ariana, teve um impacto profundo em sua visão política. Hitler passou a acreditar que a raça alemã era destinada a dominar o mundo, o que justificava a eliminação de outros grupos étnicos e culturais, especialmente os judeus, considerados sub-humanos. Esse conceito de pureza racial foi uma das principais bases de sua política, refletindo uma ideologia que buscava criar uma sociedade homogênea e hierarquizada, com os alemães no topo da pirâmide racial. Em 1920, o partido foi oficialmente renomeado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, uma mudança estratégica que visava ampliar a base de apoio do movimento. A adição do termo socialista ao nome tinha como objetivo atrair as massas trabalhadoras, que estavam cada vez mais desiludidas com a República de Weimar e com o fracasso do sistema democrático. No entanto, na prática, o NSDAP era uma força de extrema-direita que rejeitava as bases da democracia e do socialismo, buscando instaurar um regime autoritário e totalitário. O partido prometia restaurar a grandeza da Alemanha, revogar o Tratado de Versalhes e derrotar os inimigos internos e externos da nação, o que atraía uma grande quantidade de seguidores insatisfeitos com a atual situação do país. A ascensão de Hitler ao controle absoluto do NSDAP foi marcada por uma série de disputas internas e uma luta pelo poder. Em 1921, ele se tornou oficialmente o presidente do partido,
consolidando sua posição de liderança e se estabelecendo como o líder incontestável do movimento. Durante esse período, a Alemanha enfrentava uma enorme crise econômica, com inflação descontrolada, desemprego crescente e uma polarização política que dividia a população entre aqueles que apoiavam a República de Weimar e aqueles que queriam um regime mais autoritário e nacionalista. O NSDAP, com seu apelo populista, prometia um futuro melhor e mais forte para a Alemanha, e esse discurso ressoou fortemente com a classe trabalhadora e as camadas mais pobres da sociedade, que viam o partido como uma forma de escapar da miséria econômica. Além de Hitler, outros homens-chave desempenharam papéis fundamentais na formação do regime nazista. Rudolf Hess, um dos primeiros a se juntar ao movimento, compartilhou a visão de Hitler de restaurar a grandeza da Alemanha. Hess, que se tornaria o vice-líder do partido, se dedicou intensamente à causa e se tornou um dos mais leais seguidores de Hitler. Hermann Göring, um ex-piloto de combate da Primeira Guerra Mundial, também se uniu ao NSDAP, atraído pela liderança de Hitler e pelo ressentimento generalizado contra a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes. Göring se tornaria uma figura importante no regime nazista, responsável pela criação da Luftwaffe e por diversos aspectos da administração durante a Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler, que se uniu ao NSDAP após a Primeira Guerra Mundial, se tornou uma das figuras mais importantes do regime, sendo responsável pela criação das SS, a temida polícia secreta nazista, que seria uma das principais ferramentas de repressão e terror durante o Terceiro Reich. Martin Bormann, um homem astuto e pragmático, também se uniu ao movimento e logo se tornou uma das figuras centrais na administração do partido. Joseph Goebbels, doutor em literatura e um dos mais hábeis manipuladores da opinião pública, se tornou o principal responsável pela propaganda nazista, usando a mídia para criar uma imagem glorificada de Hitler como o salvador da Alemanha. Esses homens formaram o núcleo duro do movimento nazista, unidos pela frustração com a derrota da Primeira Guerra Mundial e pelo desejo de restaurar a grandeza da Alemanha. O NSDAP, inicialmente um pequeno movimento de extrema-direita, cresceu de forma exponencial durante a década de 1920 e se tornou uma força política significativa na Alemanha. A figura de Hitler, com seu carisma e habilidade em manipular as massas, foi fundamental para a ascensão do partido, que, com o tempo, se tornaria uma ameaça real à ordem política e social da Alemanha e do mundo. Inspiração em Mussolini e o Putsch da cervejaria. Em 1922, enquanto o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, ainda era uma força incipiente e marginal nas conturbadas ruas da Alemanha do pós-guerra, Adolf Hitler acompanhava com atenção crescente os desdobramentos políticos no cenário internacional, em especial o que ocorria na vizinha Itália. A Europa, ainda profundamente abalada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, tentava reconstruir suas estruturas políticas e econômicas em meio ao caos e à instabilidade. Nesse ambiente frágil e incerto, as democracias recém-instaladas, como a da Alemanha de Weimar, mostravam-se vulneráveis diante da insatisfação popular, do desemprego em massa e da crescente polarização ideológica. Foi nesse contexto que Benito Mussolini protagonizou um episódio decisivo, a Marcha sobre Roma, em outubro de 1922. A ação liderada por Mussolini consistiu numa combinação precisa de intimidação armada, articulação política e aproveitamento da crise institucional do Estado italiano. Através de uma demonstração de força por parte das milícias fascistas, os chamados camisas negras, e da mobilização de milhares de simpatizantes, Mussolini conseguiu pressionar o rei Vítor Emanuel Tereseu a entregá-lo legalmente o poder, tornando-o primeiro-ministro da Itália. Embora não tenha havido uma batalha aberta, a encenação de força e a ameaça implícita de violência foram determinantes para o desfecho. Para muitos observadores da época, tratava-se da prova de que era possível subverter a ordem liberal sem recorrer necessariamente a uma revolução sangrenta, bastando uma hábil combinação de espetáculo político, violência controlada e oportunismo. O sucesso da Marcha sobre Roma não passou despercebido entre os movimentos radicais europeus.
Em diversos países, grupos nacionalistas, autoritários e antidemocráticos viram naquele episódio um modelo eficaz de como tomar o poder em tempos de fragilidade institucional. Entre os mais fascinados com o êxito italiano estava Adolf Hitler. Para ele, Mussolini não era apenas um aliado ideológico, mas uma espécie de exemplo a ser seguido, alguém que havia conseguido transformar um movimento marginal em uma força dirigente nacional. O fascismo, com sua exaltação da força, do nacionalismo, do culto ao líder e da rejeição à democracia parlamentar, parecia oferecer uma fórmula de sucesso para os tempos conturbados. Hitler passou a considerar seriamente a possibilidade de realizar algo semelhante na Alemanha. Inspirado pela audácia do Duce, idealizou um plano ambicioso que ficaria conhecido como a Marcha sobre Berlim, uma tentativa de repetir, em solo alemão, o feito italiano, utilizando a Baviera como base para uma insurreição nacional. A ideia era simples na aparência, mas profundamente complexa na execução. Tomar o poder regional em Munique, obter o apoio das elites conservadoras e militares locais e, em seguida, marchar sobre Berlim para derrubar o governo federal e instaurar um novo regime autoritário sob seu comando. O momento parecia propício. Como já foi abordado no vídeo, a Alemanha ainda enfrentava uma das piores crises econômicas de sua história. A hiperinflação atingia níveis catastróficos, com o marco alemão desvalorizando-se de forma vertiginosa. Milhões de cidadãos perdiam seus empregos, seus salários tornavam-se inúteis da noite para o dia e suas economias desapareciam em meio à desvalorização da moeda. O custo de vida disparava e o desespero tomava conta da população, criando um caldo de cultivo ideal para discursos radicais e soluções autoritárias. A ocupação do Ruhr, em janeiro de 1923, por tropas francesas e belgas, sob a justificativa de garantir o pagamento dessas reparações, foi considerada uma afronta intolerável à soberania alemã. Esse episódio inflamou ainda mais o sentimento nacionalista e o desejo de revanche, elementos que Hitler manipulava com maestria em seus discursos. Foi nesse clima de colapso econômico, frustração nacional e instabilidade política que Hitler enxergou a oportunidade ideal para agir. Ao lado de seus aliados mais próximos dentro do NSDAP e com o apoio das SA, Sturmabteilung, a ala paramilitar do partido composta por veteranos de guerra e jovens nacionalistas, decidiu colocar em prática seu plano de golpe. O ponto de partida escolhido foi o Burger Bräukeller, uma das maiores e mais tradicionais cervejarias de Munique, onde autoridades locais se reuniam em uma conferência política, incluindo o comissário-geral da Baviera, Gustav von Kahr. Na noite de 8 de novembro de 1923, Hitler e cerca de 600 membros armados das SA invadiram a cervejaria. Disparando para o alto e proclamando o início de uma revolução nacional, Hitler tentou forçar as autoridades presentes a aderirem ao golpe. Sob pressão e cercado por homens armados, von Kahr e outros líderes aparentaram concordar com o movimento. No entanto, na manhã seguinte, já em liberdade, eles voltaram atrás e organizaram a resposta contra os insurgentes. Mesmo diante da reviravolta, Hitler decidiu seguir adiante. No dia 9 de novembro, ele liderou cerca de 2.000 simpatizantes em uma marcha pelas ruas de Munique. A intenção era tomar os principais centros de poder da cidade e provocar uma mobilização popular em massa. Contudo, a polícia e o exército alemão, ainda fiéis à República de Weimar, bloquearam a marcha na Odeonsplatz. Houve confronto armado e o tiroteio resultou na morte de 16 nazistas e 4 policiais. Hitler conseguiu escapar temporariamente, mas foi preso 2 dias depois e acusado de alta traição. O fracasso do putsch parecia marcar o fim precoce de sua carreira política. No entanto, o julgamento que se seguiu transformou Hitler de agitador regional em figura política nacional. Ao invés de se defender com cautela, ele utilizou o tribunal como um palco para difundir suas ideias. Seus discursos inflamados, transmitidos e comentados pela imprensa de todo o país, encantaram setores da população desiludida com o sistema vigente. Para muitos, ele surgia como uma voz forte, disposta a enfrentar a decadência da República e restaurar a grandeza da Alemanha. A derrota física do putsch foi reinterpretada dentro do partido como um gesto heróico.
e os mortos no confronto tornaram-se mártires da causa. A bandeira manchada com o sangue de um dos manifestantes mortos durante a marcha se tornou um símbolo sagrado para o movimento nazista, conhecida como Blutfahne, a bandeira de sangue. Usada em cerimônias e rituais internos, ela representava o sacrifício e a lealdade dos que haviam tombado pela pátria e pela ideologia. A criação desse tipo de culto simbólico ao martírio foi essencial para consolidar o caráter quase religioso do nazismo, que buscava não apenas mobilizar politicamente, mas também criar uma mitologia própria. Ironicamente, o fracasso do putsch da cervejaria revelou-se a longo prazo uma das etapas mais decisivas na ascensão de Hitler. A tentativa de golpe mostrou-lhe os limites da violência direta, mas o tribunal e a prisão, como veremos a seguir, ofereceram-lhe uma plataforma e o tempo necessário para reformular sua estratégia com base na manipulação institucional. Nos anos seguintes, essa nova abordagem, combinando propaganda, carisma, uso legal das eleições e infiltração no sistema, se mostraria muito mais eficaz. Como veremos a seguir, os passos dados após a queda em Munique seriam determinantes para a sua futura e devastadora chegada ao poder. A liberdade à ascensão. Após o fracasso do putsch da cervejaria em novembro de 1923, Adolf Hitler foi detido e levado a julgamento sob a acusação de alta traição contra a República de Weimar. O levante havia terminado em caos e morte, e a expectativa era de que seu principal articulador fosse definitivamente afastado da cena política. No entanto, o que se seguiu contrariou todas as previsões. O Tribunal de Munique, majoritariamente composto por juízes conservadores e nacionalistas, tratou Hitler com uma surpreendente indulgência, demonstrando não apenas tolerância, mas também uma certa simpatia por seu fervor patriótico. O processo, que deveria encerrar a trajetória de um agitador extremista, acabou se tornando o trampolim que o lançaria ao reconhecimento nacional. A Alemanha daquela época era uma nação marcada por fraturas profundas. O povo alemão buscava desesperadamente explicações e culpados para sua miséria. Nesse ambiente carregado de ressentimento e decepção, Hitler encontrou terreno fértil para plantar suas ideias. Durante o julgamento, transformou o tribunal em uma espécie de tribuna pública, assumindo toda a responsabilidade pela tentativa de golpe e apresentando-se como um patriota que havia tentado salvar a Alemanha da ruína imposta por traidores internos e inimigos externos. Sua retórica inflamável, pautada pelo ultranacionalismo, antissemitismo visceral e pela rejeição absoluta ao liberalismo democrático, foi amplamente repercutida pela imprensa. Hitler aproveitou cada sessão do julgamento para discursar longamente, reforçando sua imagem de liderança forte e visionária, contrastando com a fragilidade da elite política republicana. Muitos alemães, desiludidos com a ordem vigente, passaram a vê-lo não como um criminoso, mas como um símbolo da resistência nacional contra a decadência da República de Weimar. O resultado foi surpreendentemente brando. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto na prisão de Landsberg, com possibilidade de liberdade condicional. No entanto, cumpriu apenas cerca de 9 meses, e em condições privilegiadas. O presídio se assemelhava mais a um retiro rural do que a um cárcere propriamente dito. Hitler recebia visitas frequentes, trocava correspondência com aliados políticos e dispunha de tempo e tranquilidade para refletir sobre o fracasso do putsch e redefinir sua estratégia de poder. Foi nesse ambiente protegido e relativamente confortável que ele começou a redigir sua principal obra, Mein Kampf, Minha Luta. Com a ajuda de Rudolf Hess, que também cumpria pena, Hitler ditava suas ideias enquanto desenvolvia uma visão coerente e profundamente perigosa de mundo. Mein Kampf é uma mescla de autobiografia, programa político e panfleto ideológico. Nele, Hitler reconta sua juventude em Linz e Viena, sua experiência na Primeira Guerra Mundial, o trauma da derrota e, principalmente, sua revolta contra os judeus, os marxistas, os liberais e a ordem internacional vigente. O livro representou a consolidação dos pilares fundamentais do nazismo. O antissemitismo, apresentado como um princípio biológico e histórico, permeava todas as explicações para os males que afligiam a Alemanha. O comunismo
era tratado como um inimigo mortal, vinculado, em sua visão, ao judaísmo internacional. A democracia era desprezada como um sistema fraco, degenerado, que deveria ser substituído por uma liderança forte, autoritária e centrada na figura de um salvador nacional. Hitler ainda delineava seu conceito de Lebensraum, o espaço vital, defendendo que a sobrevivência do povo alemão exigia a expansão territorial rumo ao leste europeu, à custa de povos considerados inferiores, como os eslavos. Outro aspecto crucial da obra era sua teoria sobre propaganda. Hitler acreditava que a persuasão política deveria se basear em mensagens simples, emocionais e repetidas exaustivamente. Para ele, o sucesso do nazismo dependeria da capacidade de manipular as massas por meio da imagem, da palavra e do espetáculo. A busca por um inimigo comum, no caso os judeus, era apresentada como um instrumento necessário para a coesão nacional. Essas ideias viriam a ser aplicadas com precisão cirúrgica nos anos seguintes, através de uma das mais sofisticadas máquinas de propaganda que o mundo já conheceu. Embora Mein Kampf não tenha sido um sucesso editorial imediato, sua importância cresceu conforme o partido nazista aumentava sua visibilidade. Com o tempo, tornou-se leitura obrigatória nas escolas, presente de casamento oferecido pelo Estado e símbolo de fidelidade ao Führer. A obra serviu como manual de doutrinação para gerações de alemães, moldando o imaginário coletivo em torno do mito de Hitler e da missão redentora do nacional-socialismo. Enquanto isso, fora da prisão, a República de Weimar tentava conter a influência de Hitler. Ele foi proibido de discursar em público por quase 2 anos, uma tentativa das autoridades de limitar seu alcance político. No entanto, a medida acabou produzindo o efeito oposto. Hitler passou a ser visto por seus seguidores como um mártir silenciado, um herói impedido de falar ao povo. Essa aura de mistério e perseguição ajudou a fortalecer sua imagem pública. Quando a proibição foi suspensa em 1927, Hitler retornou aos palanques com um discurso ainda mais afiado e articulado. Durante o período de silêncio forçado, o NSDAP se reorganizou internamente, criando uma estrutura partidária mais disciplinada e nacionalmente coordenada. Células regionais foram estabelecidas, líderes locais, os Gauleiters, assumiram o comando em várias áreas. Um dos famosos deles foi Julius Streicher. As SA, tropas de assalto do partido, ampliaram seu papel como instrumento de intimidação e propaganda nas ruas. Nos comícios, Hitler aperfeiçoou sua performance oratória. Misturava argumentos racionais com apelos emocionais, usava gestos teatrais, controlava a voz com precisão e sabia exatamente como provocar empatia, medo ou esperança. Seus discursos apelavam diretamente às frustrações populares, prometendo redenção, unidade e o retorno da glória nacional. A Alemanha, segundo ele, não precisava de políticos fracos, mas de um líder que falasse em nome do povo verdadeiro, o Volk. No entanto, o cenário político da Alemanha sofreu uma relativa estabilização na segunda metade da década de 1920. Graças ao Plano Dawes, financiado principalmente com capital americano, a economia alemã foi parcialmente reconstruída. A inflação foi controlada, o desemprego diminuiu e o país passou por um breve período de prosperidade. Esse contexto de estabilidade enfraqueceu os movimentos extremistas. Nas eleições parlamentares de 1928, o NSDAP obteve apenas 2,6% dos votos, um resultado insignificante. Muitos analistas consideravam o partido como uma nota de rodapé da política alemã, fadado ao esquecimento. Contudo, essa sensação de normalidade seria tragicamente efêmera. Em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York desencadeou a mais grave crise econômica do capitalismo até então. A Alemanha, extremamente dependente de investimentos estrangeiros, foi um dos países mais atingidos. Os empréstimos internacionais evaporaram, os bancos faliram, empresas fecharam as portas e milhões de alemães ficaram sem trabalho. Em poucos meses, a população mergulhou novamente na miséria e no desespero. A confiança na República de Weimar ruiu, e os partidos tradicionais mostraram-se incapazes de responder à crise. Foi nesse cenário de colapso que Hitler encontrou a janela perfeita para retomar sua ascensão. O discurso nazista, que prometia segurança, ordem, trabalho e grandeza nacional, passou a soar irresistível para um povo exausto de promessas não cumpridas.
O partido utilizou métodos modernos de mobilização, cartazes, panfletos, filmes, rádios e comícios gigantescos, cuidadosamente organizados para impressionar e emocionar. O marketing político nazista se tornou uma força inigualável, alimentada por slogans simples e mensagens agressivas. Nas eleições de 1930, o partido nazista saltou para 18,3% dos votos, tornando-se a segunda maior força no parlamento. Hitler, antes tratado como um agitador radical e inexpressivo, transformou-se em uma figura de alcance nacional. Não apenas os setores populares o apoiavam, mas também elites conservadoras, empresários, oficiais do exército e religiosos, que enxergavam nele um antídoto eficaz contra o comunismo e uma solução para o impasse institucional. A década de 1920, que havia começado com uma tentativa fracassada de golpe e uma prisão aparentemente humilhante, acabou se revelando o verdadeiro período de incubação do nazismo. A prisão de Hitler, longe de representar um fim, foi uma pausa estratégica. Ela lhe deu tempo, visibilidade e uma plataforma para amadurecer seu pensamento, consolidar sua imagem e planejar a tomada definitiva do poder. Quando a crise voltou a abalar os alicerces da Alemanha, ele estava pronto, e a tragédia histórica estava prestes a começar. E aí, curtiu o vídeo? Então se prepare, porque esse foi só o primeiro dos documentários que traremos esse mês. Enquanto o próximo não sai, confira esse outro conteúdo incrível aqui do canal que está aparecendo na sua tela. É só clicar e você será redirecionado diretamente para lá. Até a próxima.